Faz pediatria há 25 anos. Encontra, de facto, na sua clínica mais crianças obesas? Sem dúvida que hoje em dia há muito mais crianças obesas do que havia antigamente. Mas importante, para além do que a Clotilde já disse, importante é que muitas vezes aparecem-nos sem a percepção da parte dos pais que a situação existe. E muitas vezes também por uma certa ignorância de que de facto a situação existe. Portanto, hoje em dia há muito mais crianças obesas. Qual é o alimento que nas conversas com os pais percebe que é mais comum nestas famílias com crianças obesas? Já foram ditos, mas penso que a fast food hoje em dia, ou como ela se chama, é a grande causadora do aumento da obesidade infantil. Mas também há problemas em casa. Sem dúvida. Mas em casa também há uma certa fast food, com outro nome, como também já foi dito, e que ajuda a que isso aconteça. Considera que, de facto, a publicidade industrial alimentar direcionada às crianças deve ser restringida, como tem sido falado, no horário infantil? Isso era importante no combate à obesidade? Eu penso que sim, que é uma atitude importante, embora seja sempre uma posição sujeita a várias leituras, não é? Como sabe, a obesidade tem aumentado também a nível da Europa, não é? Como já foi referido, e os povos nórdicos conseguiram combater o aumento desta prevalência na obesidade infantil, abolindo completamente a publicidade alimentar no horário em que as crianças viam mais televisão. E eles realmente não têm problemas de obesidade infantil, na proporção epidémica que tem o resto da Europa. Já é epidémica? Já é epidémica, sim. Nomeadamente a Inglaterra teve uma atitude um bocadinho mais branda e não conseguiu debelar totalmente o crescimento da obesidade em infantil. Portugal, tendo em conta os nossos números. Exatamente, eu penso que se calhar seria também, ficava aqui um desafio também a todas a parte alimentar ligada à publicidade para ter um certo cuidado, até porque não voltar a pôr o papai a comer espinafres em vez de pôr um comandante a comer panadinhos de peixe, não é? Outro tipo de alimentação saudável, criar hábitos nos pequeninos, sobretudo a toma diária do pequeno almoço, que é a refeição mais importante do dia, sobretudo para quem estuda, e onde é preciso começar por dar energia ao dia, e que a maioria chega realmente às escolas, tanto infantil como secundária, sem o pequeno almoço. E está quase a manhã toda, até à hora do almoço, sem ingestão de qualquer alimento. Vamos já continuar a falar destes e outros temas da nossa população mais pequena. Os acidentes de automóvel e atropelamentos são a principal causa de morte das crianças portuguesas. Mas os perigos existem igualmente em casa e na vizinhança, onde acontecem mais de metade dos acidentes na infância. A cozinha é sem dúvida a divisão mais perigosa. Foi aí que o Tiago bebeu de uma garrafa de água, que afinal continha um detergente industrial de máquina de lavar a louça. Vi um líquido que pensava que era água. Não tinha cheiro, não tinha gosto. Era igual à água. E conforme vi, fui correr para a casa de banho. Fui para a casa de banho, comecei a vomitar sangue. Passaram 5 anos, mas apenas poucos meses desde que Tiago voltou a ter uma vida normal. Habituada à sua pequena garrafa de água, a criança pegou numa garrafa igual, mas que afinal continha detergente industrial de máquinas de lavar louça. O líquido ingerido provocou queimaduras graves que lhe destruíram o esófago, de tal forma que durante 4 anos Tiago não pôde comer pela boca. Foi no Natal, em casa dos avós. A irmã encontrou-o a vomitar. A mãe pensou que se tratava de mais uma crise de asma. Só quando cheguei ao hospital do Barreiro é que realmente vimos que não era, portanto que ele era só sangue, era um mar de sangue, vimos que realmente não era, que tinha sido mais qualquer coisa. Mas não sabia ao certo o que é que ele tinha ingerido, porque não sabia o que é que estava dentro da garrafa. Só depois é que viemos a saber que era líquido industrial das máquinas de lavar louça. Aquilo é um líquido altamente corrosivo, é para diluir 3 ml por litro de água e ele bebeu pronto. E teve lesões bastante graves. O esófago do Tiago ficou mesmo destruído, transformou-se num tecido fibrótico que não só impedia a alimentação do Tiago, como ainda comprimia a parte respiratória. Ele na altura esteve bastante mal,
houve mesmo um médico que nos disse que havia meninos com queimaduras menos graves que não tinham conseguido sobreviver, mas cada caso era um caso. Os médicos tentaram tudo. Introduziram um pequeno tubo, uma sonda, para impedir que o esófago fechasse e para permitir as dilatações. Mas as lesões eram tão graves que ao fim do ano o esófago deixou de suportar a sonda. O Tiago já não aguentava as dores. Esgotada esta via, a equipa do Hospital Dona Estefânia decidiu apostar na reconstrução do órgão queimado, utilizando o tecido do intestino grosso do próprio Tiago. Essa cirurgia tem riscos e, de facto, surgiu uma complicação que foi uma rejeição do enxerto que se pôs e o Tiago teve uma semana depois que ser novamente submetido a uma cirurgia para retirar a tentativa de reconstrução. O Tiago, antes da operação, tinha um botão no estômago. Foi nessa altura que Tiago deixou de se alimentar pela boca. Os alimentos passaram a ser triturados, bem misturados e introduzidos com uma seringa diretamente no estômago, através de um pequeno tubo de ligação. Era introduzido com as seringas, era a maneira como ele se alimentava antes de ser operado. Comia pelo um buraquinho que tinha na barriga. E era por aí que comia. As batatas? Tinha apenas 6 anos quando as refeições deixaram de ter sopa, carne ou peixe e fruta. Mas para que a perda não fosse total, o Tiago saboreava e mastigava tudo o que queria. O pequeno saco de drenagem da saliva, ligado a um orifício no pescoço, recebia todos os alimentos que a criança só podia provar. Queres uma maçã para comer em cima? Não? Então vá. Vai lá comendo. É difícil ter uma noção de como todo este drama se refletiu no crescimento interior de uma criança de 4 anos. Logo da cirurgia. Esta aqui foi onde tinha a esofagostomia, que era onde tinha o saquinho, tudo o que ele comia e engolia ia para dentro do saco. Família e médicos estiveram sempre atentos, mas reconhecem que foi a energia e a resistência do próprio Tiago que permitiram o longo processo de recuperação. Ele teve apoio tanto pedopsiquiátrico na Estefânia, quando fez a operação cá, porque achava que havia coisas que não se deviam dizer aos pais porque sofriam muito e que ele devia poupar os pais em algumas coisas. Portanto, que ele sentia ou que pensava que não valia a pena preocupar. No início foi um bocadinho complicado, portanto, ele aceitar as coisas e perceber porquê. Mas depois habituou-se, acho que cresceu muito, o nível psicológico dele cresceu muito. E penso que também nunca se considerou uma criança muito diferente, porque dentro do possível também fez tudo sempre, tanto dentro do normal, com algumas limitações, é claro, mas dentro do normal. Ele, acho que todos era o que nos dava mais força. Ele tem muita força e deu-nos a nós também muita. E eu também estava um bocado apagada, assim como o resto da família, porque os meus pais não deixavam de transparecer nada, para nós estava tudo muito bem. Não imaginávamos as coisas como eram. O Tiago, por si só, é também um miúdo muito, muito forte e que sempre, em todas as ocasiões, tentou ultrapassá-las da melhor maneira. Conseguimos sempre que ele sorrisse, que ele brincasse e que, tanto quanto possível, ele fizesse a sua vida o mais normal possível. O Tiago foi à escola, aprendeu a alimentar-se pela gastrostomia, brincava, mergulhava, apesar de ter um tubo no estômago, um saco no pescoço. Ele fazia a sua vida o melhor possível. Mostra-me lá o músculo. Boa, olhem para este músculo. Uma força capaz de contagiar os médicos que não desistem de procurar a melhor solução para o Tiago. 4 anos depois de ter ingerido o cáustico, o Tiago e a família rumam até à Bélgica. O ideal seria ser feito um enxerto com alguma parte dele que nos permitisse ter um esófago que funcionasse o mais parecido com o esófago inicial. E o que nos foi dado a conhecer é que o ideal seria fazer essa reconstrução do esófago com o intestino delgado e não com o intestino grosso. Como em Portugal não se fazia esse tipo de cirurgia em crianças, de reconstrução, não havia experiência suficiente de reconstrução de esófago com intestino delgado, conseguimos, com os contactos que tivemos, encontrar um cirurgião em Bruxelas, que é o professor Jean de Ville,
que decidiu assumir o caso.